Fala, meu amigo, meu aluno. E aí, como é que estamos? Tá? Em tempo de coronavírus, não podemos ficar parados. Temos que continuar com a nossa preparação para o Enem. E hoje nós vamos trabalhar uma das temáticas que com certeza todo ano ela vem sendo cobrada no Enem. Essa temática é o escravismo na antiguidade e o escravismo aqui no Brasil, onde você tem características muito diferentes do escravismo na Grécia, na Roma, na Mesopotâmia também. E aí, do escravismo aqui no Brasil, onde você tem aí, entre as habilidades e competências que é cobrado nas matrizes curriculares do Enem, é o escravismo. Então você não pode deixar de focar nessa grande temática que nós vamos trabalhar hoje. Bom, o escravo na Grécia Antiga, o escravo aqui no Brasil, ele era tratado como uma coisa, ou seja, era um objeto que era usado pelo seu senhor, onde esse objeto ele era utilizado nas várias ramificações dentro de um sistema escravocrata, tanto no Brasil colônia, quanto na antiguidade ocidental e oriental. Então nós vamos lá, por exemplo, na Grécia Antiga, o escravismo ele era muito importante para aquela pessoa que era considerado quem? Um cidadão. Quem era cidadão na Grécia Antiga? Eram os grandes proprietários de terra. Essa relação de poder estava vinculado àquilo que ele tinha. Onde você tem, por exemplo, em Esparta, quem era o grande proprietário de terra? Era o espartano. Esse espartano, para que ele tivesse um tempo livre, que aí você tem a questão do ócio, esse ócio é o tempo livre, esse espartano, ele tinha que ter esse tempo para ele fazer o quê? Para que ele pudesse treinar, para que ele pudesse tornar-se um soldado. E esse soldado, ele necessitava de um grande tempo para ele se preparar, para ele ter o conhecimento das armas. Nós vamos ter aí, por exemplo, em Atenas, esse cidadão ateniense. Quem é esse cidadão? Os eupátridas, os bem-nascidos, aqueles que eram proprietários do quê? De terras. E eles necessitavam do quê? Principalmente desse tempo livre, para que eles pudessem deliberar, para que eles pudessem discutir nas ágoras, nas praças públicas. E esse tempo requeria para que esse cidadão ele tivesse um tempo maior para discutir filosofia. Ele necessitava de quem? Do escravo. Então, esse escravo, ele servia principalmente como base de uma estrutura política de dominação. Então, você tem, na antiguidade, e você tem aonde? Aqui no Brasil, durante o período colonial, onde você tem essa utilização, nós vamos ter também aonde? No Império, essa grande utilização o quê? Da mão de obra escrava. Então, pessoal, a gente vai trabalhar hoje, principalmente aí, essas várias utilizações que o escravo ele tinha. Lembrando que no Brasil era uma escravidão o quê? Étnica, dependia da tua etnia. Já na antiguidade, nós vamos ter aí, para alguém tornar-se escravo, era de duas formas. Ou era por dívida, se ele deixasse de pagar aquilo que ele devia para alguém, ele podia tornar-se o quê? Um escravo. E o interessante é que esse escravo por dívida era uma opção daquela pessoa que não estava conseguindo o quê? Não estava conseguindo pagar o que ele devia. Então ele se oferecia como escravo para que ele pudesse sanar as suas dívidas e depois ele tinha a opção do quê? De voltar a ser uma pessoa livre. Isso, lembrando que na Grécia e também aonde? Em Roma. Só que a diferença era que na Grécia, esse cara que era um escravo e depois ele deixou de ser escravo, ele não podia tornar-se o que? Novamente um cidadão. Ele perdia os seus direitos políticos totalmente. Já na Roma Antiga, esse cara que virou um escravo e depois
ele ganhou a sua liberdade, ele poderia o quê? Ter direitos políticos. Isso já não acontecia onde? No Brasil. No Brasil vai ter uma estrutura escravocrata totalmente diferente. Então, olha só, em Esparta, nós temos a figura aqui de uma denominação que era exclusiva de Esparta, que era quem? Era a figura dos ilotas. Os ilotas, eles viviam o quê? Em acampamentos. Enquanto você tem aqui no Brasil, o escravo, ele exercia o seu trabalho, porém ele não tinha o quê? A liberdade de ir e vir, com algumas exceções que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Esse escravo, ele tinha que ficar aonde à noite? Nas senzalas. E aqui em Esparta, ele tinha esse acampamento aqui, que era um acampamento exclusivo de quem? Dos ilotas, tá bom? Então, olha só, na Antiguidade Clássica, os escravos, eles tinham várias funções. Entre essas funções, você tinha o quê? A função dele, olha só aqui, ele era o escravo doméstico. Esse escravo doméstico era aquele escravo que ele fazia os trabalhos de casa. Esse escravo que era tão importante para a manutenção de uma estrutura. Por quê? Em Esparta, em Atenas, o trabalho manual, ele era visto como sendo o quê? Não algo bom. Era algo principalmente que era exercido pela classe de quem? Dos excluídos. Então, esse escravo doméstico aqui era aquele trabalho doméstico que a gente está acostumado a fazer. Qual é esse trabalho? Lavar, passar, você tem aí a questão de limpeza da casa, de feitura o quê? Das alimentações. Então, esse escravo também na antiguidade, ele era utilizado aonde? Na agricultura. Esse escravo aqui, era ele que arava a terra, era ele que colhia, era ele que plantava. Nós vamos ter esses escravos que eram utilizados aonde? Na mineração. Esse escravo aqui, que era utilizado aqui nessa mineração, era para que eles pudessem extrair ouro, extrair prata, extrair todos os minérios que eram necessários para se fazer uma estrutura política e administrativa. Então você tem um sistema que era muito explorado. Ou seja, na Roma Antiga aqui, essa questão dos escravos, ela vai aumentar bastante quando? Quando você tem aqui na chamada República, na República Romana. Que aqui na República Romana, nós vamos ter ali o quê? Nós vamos ter a expansão da República. Onde essa expansão, você que é aluno aqui do pódio, você sabe, ela aconteceu de duas formas. Uma expansão interna e uma expansão externa. Essa expansão interna foi a conquista do quê? A conquista da Península Itálica. A expansão externa, nós vamos ter a conquista do Mar Mediterrâneo. E é aí que surge o quê? As chamadas guerras púnicas, onde essas guerras púnicas, elas serão as guerras contra quem? Entre Roma e Esparta. Entre Roma e Cartago. Não esquece, nós vamos ter esse conflito entre Roma e Cartago pelo comércio pelo comércio no Mediterrâneo. E essa expansão vai fazer com que cada vez mais aumente essa quantidade de escravos. Porém, como toda causa e consequência, nós vamos ter aí a falência de quem? A falência dos plebeus. Esses plebeus não querendo tornar-se escravos, por quê? Porque eles não estavam conseguindo pagar as suas contas. E isso fez com que os plebeus se revoltassem, porque eles não queriam virar o quê? Escravos. Lembra lá, duas formas de alguém tornar-se escravo na antiguidade clássica. Você tem quem? É escravo por dívida ou escravo por guerras. Então você tem aí os plebeus, por não conseguirem pagar as suas contas, o que é que eles vão fazer? Eles vão rebelar-se. Então você tem ali,
esse aumento cada vez mais do escravo na Roma Antiga, e aqui a gente tem, né, uma das maiores movimentos de resistência desse sistema escravocrata, que foi o quê? A rebelião de Espartacos, onde a gente entra numa nova temática dentro das competências e habilidades, que é o quê? As rupturas de poder, onde você tem o chamado movimento da coletividade. E nesse movimento da coletividade você tem a figura de Espartacos. Espartaco era uma pessoa livre. Espartaco se alistou justamente das falanges romanas. Ele virou um soldado romano. Porém, Espartaco, o que ele fez o quê? Ele desertou. Quando ele faz essa deserção, né, do exército romano, ele vai ser visto com maus olhos pelos romanos. E aí o que é que nós temos? Ele é capturado e ele vira o quê? Um escravo. E esse escravo, na Roma Antiga, você tem aqui, ele vira o quê? Ele vira um gladiador. Tá? Quem era o gladiador? O gladiador simplesmente era um escravo que ele era conhecedor do poder das armas. Esse gladiador, ele ia lutar nas arenas para entretenimento dos romanos. E aí você tem a chamada política do pão e circo, que é uma política simplesmente que para entreter a população, para que não houvesse o que? Mais rebeliões. Porém, Espartaco, como já conhecia o que era ser livre, ele articula, ele incentiva, ele instiga os outros gladiadores a rebelar-se contra o sistema, né, do escravismo na Roma Antiga. Isso fez com que para mais de 30.000 escravos se rebelassem. Porém, né, você tem aí, né, a questão dos triunviratos. E esses triunviratos, o que é que eles vão fazer? Eles vão acabar sufocando uma das maiores rebeliões que nós vamos ter na antiguidade. E o nome Espartaco tornou-se o quê? Símbolo cada vez mais desse movimento de resistência à escravidão. Então, meu amigo, né, que você que está se preparando para fazer a prova do Enem, tá? Se liga nessa temática, que é um ponto certo para você. Então, olha só, tá? A gente tem aqui, fazendo um paralelo entre o escravismo na antiguidade e o escravismo aqui no Brasil. Nós temos cada vez mais o quê? Os tipos de escravos. Olha como eles são muito parecidos, né? O sistema escravocrata aqui no Brasil na antiguidade, onde também nós vamos ter o quê? O escravo doméstico. Esse escravo doméstico era aquele que realizava os trabalhos de casa. É por isso que nós, aqui no Brasil, nós temos uma herança cultural muito grande de contratarmos alguém para que faça os nossos afazeres domésticos. Então você tem aí essa herança cultural que ela vai ser destacada principalmente aqui, tá? Onde você tem, né, em vários períodos da história do Brasil, como por exemplo, dentro da indústria açucareira, que você tem aquele escravo que ele fazia, né, os trabalhos de casa. E esse escravo, cada vez mais, o escravo doméstico, ele vai, né, ter uma função muito importante. Essa importância simplesmente era o quê? Não era só lavar, passar. Esse escravo também ele tinha algumas funções extras a afazeres domésticos. Como você tem aí um dos maiores historiadores, né, que dizia que o escravo ele servia a mesa, o campo e a cama do seu senhor. Onde você tem aí principalmente, tá, essa relação da cama com o seu senhor, ele acontece também aonde? Na antiguidade ocidental, onde a primeira experiência sexual de um cidadão grego era com quem? Era com o escravo. Então olha só, né? Essa mesma característica você tem quem? Aonde? Aqui no Brasil. O escravismo, né? Você tem dentro dessa temática
o escravo de ganho. Quem era o escravo de ganho? Era um escravo que ele pertencia a um senhor. Esse senhor, não tendo muitas posses, ele tinha 1, 2, 3 escravos, e ele simplesmente liberava esse escravo para vender produtos nas vilas. Eles vendiam doces, eles vendiam bolos, e esse escravo, que ele fazia esse serviço justamente de vender algo para o seu senhor, ele tinha ali, né, uma parcela nos ganhos. Lógico que, né, a maior parcela ela ficava com quem? Com o seu senhor. Onde esse escravo, ele se submetia a ficar com uma pequena parcela desse ganho. Por quê? Porque ele poderia comprar a sua carta de alforria. Um escravo aqui no Brasil, ele também poderia tornar-se o quê? Um escravo forro. Escravo que tinha o quê? A sua liberdade. Igualmente que na antiguidade, lembrando que ele também poderia o quê? Tornar-se livre. Não esquece, na Grécia, o escravo, ou melhor, o ex-escravo, quando ele não era mais, né, um escravo, o que é que acontecia? Ele não poderia participar das decisões políticas. Já na Roma antiga, quando ele deixava de ser escravo, o que é que acontecia? Ele poderia deliberar das decisões políticas. Aqui no Brasil, esse escravo forro, simplesmente, ele não tinha qualquer possibilidade de adentrar na política, mas ele poderia ganhar a sua liberdade, tá? Nós temos aqui, né, as mucamas, né? As mucamas. As mucamas eram simplesmente o quê? Era escravo que era o quê? Acompanhante. Acompanhante de quem? Da sinhazinha, do nhozinho, do senhor de engenho, tá? Onde, em muitos casos aqui no Brasil, nós vamos ter ali o quê? O nhozinho, né, que era o filho do senhor de engenho. Quando ele chegava a ter mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, ele ganhava um mucamo, que era uma espécie de brinquedinho dele, né? Ele era um brinquedo, onde simplesmente ele ia entreter o nhozinho e a nhazinha. E aí você tem, né, aquelas figuras, por exemplo, de Debré, onde você mostra um senhor ou uma senhora, ou um senhorzinho ou uma sinhazinha andando pelas vilas e o escravo indo atrás com um guarda-chuva. Esse escravo que ia atrás de um guarda-chuva, era quem? O mocamo. Então não esquece que aqui no Brasil a gente vai ter essa figura que eram os acompanhantes. Escravo de campo ou escravo de eito, tá? Esse escravo aqui, o de campo ou de eito, era aquele escravo que trabalhava onde? Na indústria açucareira. Era aquele que trabalhava também na produção do café, tá? Era aquele escravo que na Roma antiga eles chamavam o quê? De escravos da agricultura. Então percebe justamente que esse escravo de campo era aquele escravo que cada vez mais ele estava realizando os trabalhos braçais. Era aquele que chegava a trabalhar até 14 horas por dia. É muito tempo para uma pessoa ficar trabalhando. E aí você tem o chamado escravos de aluguel. Esse escravo de aluguel, ele é muito parecido com o quê? Com o escravo de ganho. Esse escravo aqui de aluguel era, por exemplo, eu tenho uma quantidade de escravos e eu necessito de ter mais escravos para realizar, por exemplo, um plantio, para realizar uma colheita. Porém, naquele momento, eu não tenho recursos suficientes para comprar um escravo. Então, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia contratar cada vez mais escravos de um outro senhor.
E esse, escravo de aluguel aqui, ele não recebia parte nenhuma do que era ofertado para ele trabalhar durante o tempo. E aí nós temos os movimentos de resistência, onde um grande movimento de resistência é o quê? Eram os quilombos. Lembrando que os quilombos aqui no Brasil não eram áreas exclusivas de negros. Os quilombos eram simplesmente áreas de refugiados. Pessoas brancas que não se enquadravam no sistema político e econômico aqui no Brasil. Eram aqueles que eram perseguidos por suas ideologias ou por suas crenças. Então muitas pessoas, eles acabavam indo o quê? Para essas áreas de refugiados. Tá? Uma temática que eu quero levantar aqui para você. Está se falando muito desde o ano passado a questão dos refugiados. Então pode vir a ser explorado a questão que o quilombo, ele era um local de pessoas refugiadas, onde você tem um dos maiores quilombos que nós vamos ter aqui no Brasil, foi o quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas, onde o maior líder desse movimento de resistência contra o sistema escravocrata chamava-se quem? Zumbi dos Palmares, onde Zumbi, ele nasceu em um quilombo, porém ele foi capturado e foi levado para os engenhos para que ele pudesse ser utilizado como mão de obra na agricultura, o escravo de Eito. Só que quilombo era um local simplesmente de pessoas que vinham de várias partes, onde o quilombo dos Palmares simplesmente nós vamos ter relatos que existiam para mais de 30 mil quilombos. Então preste atenção, tá? Preste atenção, tá? 30 mil quilombos não, desculpa, perdão, de 30 mil pessoas que vão se estabelecer nessa região de Alagoas. E Zumbi, aí você tem o Estado cada vez mais querendo acabar com essa grande concentração, contrata um dos maiores bandeirantes que a gente vai ter aí, Jorge Velho Lobo, onde Jorge Velho Lobo ele consegue acabar com o quilombo dos Palmares. E Zumbi, para que não voltasse a ser escravo, o que é que ele faz? Ele comete suicídio. E Zumbi torna-se o maior símbolo de resistência desse sistema escravocrata aqui no Brasil. Tanto que hoje, a gente tem aí uma data de comemoração da comunidade negra no Brasil, que é o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Esse dia que é marcado pela morte de Zumbi. Tá? Então, a comunidade negra no Brasil, ela não comemora a morte, mas ela comemora o quê? O maior símbolo de resistência, onde Zumbi mostrou-se capaz de liderar. Zumbi mostrou-se capaz de lutar contra um sistema que parecia que nunca iria terminar. Então a gente tem aqui esse sistema escravocrata aqui no Brasil. Então olha só, quando fala em símbolo de resistência à escravidão no Brasil, a gente fala de quem? De Zumbi. Zumbi dos Palmares. E quando a gente fala em símbolo de resistência à escravidão na antiguidade, é quem? É simplesmente quem? Espartaco, tá? Então não esquece simplesmente que a gente tem dentro desse processo, dentro desse sistema escravocrata, que é cobrado todos os dias, de você. Não esquece, tá? Você tem heranças culturais. Qual é essa herança cultural? É contratar alguém para fazer o quê? O seu afazer doméstico. Tudo isso, dentro de uma política de dominação.
relação de poder. Não esquece, tá? Vamos fazer um resumo rápido aqui. Na Antiguidade Ocidental, o escravo, ele era de duas formas. Qual era? Por dívida e por guerras. No Brasil, a escravidão era uma escravidão o quê? Étnica. Você tem, tanto no Brasil quanto na Antiguidade, o escravo ele era o quê? Uma coisa, ele era o quê? Um objeto. Interessante é que, em Esparta, os ilotas, eles não pertenciam a quem? Ao espartano. O ilota, ele simplesmente aqui, olha, não esquece disso daqui, ele era propriedade do Estado. Ele era propriedade do Estado. Esse escravo, ele não poderia ser o quê? Vendido. Não poderia ser o quê? Alugado. Porque simplesmente ele pertencia a quem? Ao Estado espartano. Como nós vimos aqui no Brasil, esse escravo ele poderia ser o quê? Ele poderia ser vendido. Ele poderia ser alugado. Então você tem aqui a própria questão o quê? A própria questão desses movimentos de resistência. Meu amigo, tá? Um abraço para você, cada vez mais. Nós aqui do Pódio, estamos pensando em você que está em casa, mas não pare a sua preparação. Nós temos aí, esse período onde nós temos que ficar em casa. É uma questão que de saúde, é de saúde mundial. Mas aproveita esse tempo que você tem em casa. Estuda pelas nossas videoaulas, que com certeza a tua aprovação ela vai ser o quê? Certa. Porque pode ser campeão é estar aqui.